Bom pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, dessa vez é um vídeo de apresentação desse scanner da Raven, né? Um scanner de época e que ele serve também para o Ômega, né? Neste caso em questão é o scanner 2 modelo Plus da Raven, né? Pelo pouco que eu li, na verdade ele é o terceiro scanner, né? Tem o Raven 1, depois tem o Raven 2 e depois saiu esse Raven 2 Plus, tá vendo que ele vem escrito aqui em cima, ó? Ele é igual praticamente o Raven 2, só que tem aí algumas programações, aí, algumas diferenças mínimas aí, né? Depois dele vem o Raven 3, né? Que ele é fabricado até hoje em dia, né? Esse modelo Raven 2 Plus, ele começou a ser fabricado no começo dos anos 2000, né? 2000 e meados ali, quase ali dos anos 2000, e foi até 2015, né? A partir de 2016 aí a Raven começou a fabricar apenas o modelo novo deles na época, né? O Raven 3. E antes de eu mostrar como que é o funcionamento desse scanner, né? Eu queria deixar claro que como que é para funcionar um scanner com um módulo do carro, né? O scanner, ele nada mais é do que uma ferramenta para ler o protocolo, o código ali, o protocolo, né? Que o módulo do carro trabalha, né? Cada fabricante, cada modelo do carro, mesmo sendo da mesma fabricante, né? Tem um protocolo de leitura diferente, né? Uma tecnologia, uma forma ali de escrita dos códigos do módulo, né? Então, o protocolo de leitura, ele tem uma empresa que é dona do direito dele, né, do direito autoral, né? No caso, é a fabricante do veículo, né? Então, algumas empresas, né, como a Raven, por exemplo, né, ela paga um direito, né, uma licença para a fabricante do veículo para ela poder utilizar esse protocolo de leitura no equipamento dela, né? Então as empresas de scanner fabricam o scanner, né, e adquirem aí o direito, né, pagam, né, para ter esse direito, né, de poder estar colocando no mapa do scanner deles, né, no portfólio deles, né, o acesso à comunicação com o módulo de gerenciamento da injeção eletrônica dos veículos. Então na época, quando ela foi desenvolver seus scanners, né, ela entrou em contato com a General Motors do Brasil e falou assim, vamos supor, né, esse Ômega 4.1, né, entrou em contato com eles e falou, olha, a gente fabrica scanner, né, e eu queria comprar licença aí para poder colocar no meu scanner, né, o acesso ao Ômega 4.1 de vocês, né. Então eles combinam ali um valor e a GM cede a permissão de estar usando, né, o protocolo aí de leitura aí para poder estar acessando, né, com o equipamento da Raven, né, tá acessando o protocolo de leitura de um dos carros da GM, né. E nem sempre a montadora do veículo fornece todo o acesso ao protocolo do módulo, né? Às vezes fornece o acesso, mas não autoriza todas as informações que tem no módulo, né? Acaba limitando algumas e liberando outras ou liberando completamente, né? Mas fora isso, é quase a mesma coisa aí que o scanner original da GM na época, né? Que foi o Tech 1 da GM. E mesmo assim, possuindo aí algumas diferenças aí, né, em relação ao Tech 1 da GM, é uma baita ferramenta, né, auxilia pra caramba a diagnosticar algum problema, né, algum defeito no carro e com isso aí te sinaliza aí aonde dá atenção aí para estar solucionando esse possível problema. Então tem um pouquinho mais de um mês aí eu adquiri esse scanner usado, né? Comprei de um rapaz que usava em um Troller 3.0 que ele tinha, né? Depois ele vendeu o carro, ficou um tempo aí com esse scanner e colocou para venda, né? Ele vem nessa maleta, né? Tem alguns lugarzinhos para pôr documento, porta-treco ou ferramentas básicas, né? Ele vem dentro aqui, tem até uma capa para ele, tá vendo? Eu tirei fora da capa para visualizar melhor, né? Ele vem aqui, os cabos dele desse lado e aqui tava vazio, né? E como até o começo ali dos anos 2000 ali, cada montadora tinha o seu conector, né, o seu padrão de conector para sua marca, né, não era que nem o OBD2, né, hoje em dia, né, que é padronizado e para todas as montadoras aí é o mesmo conector, né? Então nesse kit da Raven vem vários cabos, ó, e eles têm aqui a especificação para qual que é, tá vendo? Ó, Volkswagen e Ford, né? Aí ele vem aqui com o padrão do conector, tá vendo? Ó, Fiat, aí vem um outro padrão aqui, esse pretinho, ó, dos modelos Fiat. GM Família 2, aí ele vem aqui um outro formato de conector, tá vendo? Esse daqui ele já veio assim, ó, sem o conector que vai no scanner, né? Então eu não sei dizer que padrão que é esse daqui, ó. Veio esse, ó, OBD CAM, né? Ele
desse lado aqui, ó, que vai dar pra ver, ó. Ele é o padrão OBD2, né? E veio também esse cabo aqui, né? Esse conectorzinho aqui. Ele é apenas positivo e negativo, né? Para estar ligando o scanner direto na bateria do veículo, né? Mas ele não tem comunicação nenhuma com o módulo ECM do carro, né? É apenas para energizar o scanner e ligar o scanner, somente para isso. E veio também esse GM Família 1, nesse conector padrão ALDL, né? De 12 pinos. O GM Família 1, ele também tem um conector que ele é igual praticamente, só que ele tem somente 12 pinos, né? Mas para o meu carro aqui, né, para o Ômega 4.1, ele usa o padrão de 12 pinos. E não foi nenhuma surpresa para mim quando eu conectei aqui esse conector LDL no meu carro lá, ele não sequer ele ligou o scanner, né? Não teve nem comunicação e nem energizou o scanner, né? Mas eu já imaginava isso porque todas as vezes que eu ia em alguma oficina para passar o scanner no meu carro, o mecânico lá, ou o eletricista, ele tinha que fazer um jogo com as pinagens do cabo dele, né? Fazer uma alteração na ordem das pinagens para poder estar acessando o módulo do carro, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, né? Eu usei aqui esse padrão OBD2 aqui, né? Para poder descobrir aonde que é o positivo, o negativo e o pino da comunicação. E depois pegava essas três pontas aqui na outra extremidade desse. Isso daqui é um fio de alto-falante normal, tá vendo? E ia lá no conector LDL do carro e colocava ali na pinagem correta ali para poder estar energizando o scanner e fazendo ele se comunicar com o módulo de injeção. Aí para poder gravar o vídeo aqui para vocês aqui, não ficar usando aqui esse esqueminha gambiarra aqui na pinagem aqui, né? Eu decidi vir aqui pegar o próprio cabo que veio com o scanner, né? Desmontei aqui o conector para poder alterar aqui a ordem da pinagem direto no conector que vai pro scanner, né? Que ele é igual para todos os cabos, né? A única coisa que muda aqui é a ordem dos fios aqui no conector que vai no carro, né? E deixar o negócio certinho só para plugar lá no carro lá e não ficar tendo esse problema aí de alterar a pinagem com esses fios aí, né? Toda vez que for ter que usar o scanner. Embora fazendo isso acaba perdendo a ordem que tava aqui, né? E para outros carros da mesma época aí da GM, né? Os GM Família 1 aí acaba inviabilizando o uso desse conector, né? Então vou ter que dar algum jeito aí de comprar um outro cabo desse daqui novo, né? No mercado aí para ter como reserva, né? Então, para quem for querer fazer essa alteração sem ter que cortar aqui o chicote, né, e nem ficar usando a gambiarra aí da pinagem, né? O que eu fiz, né? Eu desmontei aqui esse conector, né, que vai preso no carro. Então é só esses dois parafusos e ele abre, né, por completo, né, e solta aqui esses terminais, né, ó. Nesse modelo de cabo aqui vem só esses três, né? Que é um é comunicação com o módulo, o outro é a alimentação do scanner. E aqui nesse lado aqui onde vai conectado, ó, preso no scanner, né? Ele é bem simples, ó. Ele é só isso daqui, o conector, né? Ó. Essa peça vem por volta aqui dessa parte azulzinha aqui, né? Que vem preso aqui dentro. E depois tem apenas dois parafusos, ó, que prende aqui, ele prende bem aqui o cabo para evitar de ficar solto e romper, né? Soltar aqui essas soldas do conector. E para desmontar aí o conector, eu só abaixei aqui, eu peguei o canivete, aí empurrei aqui essas pontas para baixo aqui, ele foi entortando o suficiente para ele não pegar mais aqui na lateral nesse furinho, tá vendo, ó, do conector, ó. Aí eu puxei ele todo para fora, aqui ele já saiu. Que eu já soldei na ordem correta, que é para ser aqui para esse modelo de scanner, né? Aí ele ficou assim, ó, se eu olhar de frente aqui, ó, tá vendo que aqui embaixo tem uma parte maior, em cima tem uma parte menor, né? O total de pinos que tem aqui são 36 pinos, né? Mas pro Ômega usa apenas 3, né? Então, com a ajuda de um multímetro aqui, eu fiz um teste de continuidade para descobrir qual que é a pinagem correta aqui, ó, porque esse lado que vem no scanner, ele é igual para todos os cabos, né? Ou seja, todos os cabos têm no conector dele um pino positivo, um negativo e um para comunicação. É no mínimo isso. Para o Ômega é somente isso, mas para outros carros são mais pinos, né? Mais fios aí para fazer a conexão com o módulo, né? Com o scanner eu vim aqui uma ponta de prova aqui e a outra eu fui no terminal ali descobrindo qual que estava à disposição de cada conector desse com o conector do módulo, né? Aí eu só fiz uma colinha ali no papel ali, ó, para poder soldar aqui da forma correta, para poder ter a comunicação com o módulo do carro, né? Aí no caso aqui ficou, ó, o fio vermelho, ele é comunicação, né? É o cabo de dados, né, que fala, né? O laranja, ele é o negativo. O azul, ele é o positivo. O primeiro pino aqui, ó, superior no lado esquerdo é o negativo. E o quarto pino na parte inferior do lado esquerdo aqui, ó, ele é o pino de comunicação de dados, né? Eu finalizei aqui o cabo, né? Então ele ficou assim, ó.
a disposição dos pinos, né, conforme lá o conector ALDL. E aqui manteve ainda o conector original do scanner, né? Só foi alterado aqui dentro a ordem dos pinos, né? Dos fios, né? Para todos esses cabos aqui, né? Para cada veículo, cada montadora da época, né? Esse conector aqui é igual, porque esse daqui é o conector do scanner, né? Aí altera somente a parte que vai conectado no cabo, né? Então, o significado de cada pino desse daqui, ó, ele é o mesmo nesse conector e para todos os cabos, né? Basicamente fica um positivo e um negativo no mesmo lugar desse conector para qualquer carro. Depois a linha de comunicação ele vai alterando nesse monte de outros pinos aqui, ó, tá vendo? É para cada carro, cada montadora, né? É assim porque o scanner ele não é, por exemplo, da GM para ser usado só nos carros da GM, né? Ele era uma ferramenta multiuso, né, para todos os carros que tinha aqui no mercado nacional na época, né? Por isso que o conector do scanner tem esse monte de pino, né? Tá vendo? É um conector grande, né? E com várias entradas e saída aqui para comunicação. E além de se comunicar com o módulo, né? Scanner para alguns fabricantes e modelos de carro, né? Tem como controlar partes do carro também, né? Do Ômega eu sei que no conector ALDL dele tem um pino ali que é só para bomba de combustível, né? Ou seja, tem como através do scanner ligar a bomba de combustível e desligar a bomba de combustível sem que tenha que estar partida no carro, né? Assim como que para outros modelos de carro, né, tem como ligar a bomba do ABS, né, do módulo ABS, acionar o atuador da aceleração, né, daqueles que não usa cabo no pedal do acelerador, né, usa um atuador elétrico, né, e várias outras coisas, né? Mas no caso pro Ômega aqui é só o positivo e o negativo para ligar o scanner e a linha da comunicação com o módulo. E para conectar aqui no scanner, né, ó, o scanner ele é assim, ó. Aqui em cima tem esse buraquinho redondinho aqui, ó. Tá vendo? Que é para ligar, apenas energizar, né? Que é para ligar aqui o scanner direto na bateria do carro, tá vendo? E para conectar ali o cabo aqui, ele é dessa forma, né? Depois que coloca aqui o conector aqui, ó, vem com essas duas travinhas aqui na lateral, ó, para poder travar e não escapar o conector enquanto você estiver usando o scanner. Dessa maneira, ó, já conectei ele aí, coloquei uma travinha e agora eu vou colocar outra. Só isso, só para evitar de cortar aí a comunicação enquanto estiver manuseando aqui a ferramenta, né? E aqui na outra extremidade do cabo é só plugar lá no conector ALDL do carro. Para os Ômegas modelo A, né, tem dois locais do conector, né, do ALDL, né? No Ômega 2.0 e 3.0 é aqui na região do cofre do motor, mas eu não sei dizer onde é. E para os Ômegas 2.2 e 4.1 fica logo aqui abaixo do volante, bem aqui onde está a minha mão, ó, tá vendo? Eu soltei um dos parafusinhos porque eu estava usando aquele esqueminha lá do fio de alto-falante, né, como para poder alterar a pinagem, né? Então eu soltei um dos parafusos aqui para ele poder ter esse movimento aqui e não ser muito desengonçado para mim poder encaixar ele aqui, né? Aí agora que eu alterei aqui o cabo, né, a pinagem do cabo para poder usar o próprio conector que vem no kit, né, e não ter esse trabalhão todo. Então é só plugar ele aqui, ó, para poder estar usando o scanner, né? Deu para ver que acendeu lá a tela, ó. Então é sinal que deu certo, né? Então quando conecta lá no conector ALDL, esse daqui é como se fosse um protetor de tela, né? Ele fica 30 segundos sem apertar nenhum botão, ele entra nessa telinha aí. Mas é só apertar qualquer botão aqui, ó, que ele volta no menu inicial dele, né? Ó. Aqui nesse scanner, ó, a ordem dos botões é avançar e voltar, aí para subir, para descer, para direita, para esquerda. Esse daqui ele reinicia o scanner a qualquer momento que aperta ele aí, ó. Tá vendo? Ele inicia como se estivesse ligando o scanner agora, né, ó. E esse é o menu inicial dele, né, ó. Tem o desenho de uma lupa, né, em cima aqui tá escrito testar, tá vendo? Do lado aqui tem o desenho do cabo, né? Que é esse cabinho aqui, ó. Desse lado aqui é imprimir, né? Ele tem uma conexão aqui do lado, quadradinho, ó. Tá vendo? Que na época conectava o scanner a um computador, que nesse computador tinha conectado uma impressora
e usava aí a impressora para poder imprimir um relatório, né, pro cliente da oficina, né? Ali mostrava ali quais eram os códigos de erro que estava ali, né, se era presente ou se era erros passados, né, que foi armazenado ali, né? Bom, aqui tem esse desenho de um milheiro de chave, né? Isso daqui é para poder codificar a chave, né, no chip da chave, né, do imobilizador. Aqui tem essa opção de configurações do scanner, né? Esse daí, ó, ele é o desenho de um canivete suíço. São aplicativos da época, né? Auxiliares que dava para ser usado junto com o scanner plugado num computador, né? Aqui tem esse livro com sinal de interrogação e em cima está escrito simulação. Para o scanner se comunicar com o módulo do carro, a ignição ela tem que estar ligada, né? A chave tem que estar virada. O meu ele está desligado por enquanto, mas é porque eu vou mostrar aqui como que é para poder acessar uma espécie de simulação, né, de todas as opções que tem no scanner, né, sem ele estar comunicando com o módulo do carro, né. Então é só pôr aqui no desenho da lupa, né, aperta confirmar, aí ele aparece o nome das montadoras, ó, tá vendo? Fiat, Ford, GM, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Chrysler, Daewoo, Dodge, Hyundai, Honda, Jeep, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Toyota, Troller, Volvo, Chery e Jack Motors. Então eu vou simular aqui na montadora GM, né, ó, vou apertar Enter. Aqui ele mostra a opção de modelos da época, né, que a Raven conseguiu fechar contrato aí para poder estar usando os protocolos de leitura para esses carros, né, ó, tá vendo? Agile, Astra, Astra SD, Astra Perua, Blazer, C20, Calibra, Camaro, Captiva, Celta, Classic, Cobalt, Corsa PK não sei o que é, Corsa SD não sei o que é, Corsa Perua, Cruze, Ipanema, Cadete, Malibu, Meriva, Montana, Monza, Ômega, Onix, Prisma, S10, Silverado, Sonic, Spin, SS10, Suprema, Tigra, Tracker, Vectra A, Vectra B, Vectra C, Vectra GT, Zafira, e isso daqui é um menu de sistemas, né, da linha GM, né? Então vamos lá no Ômega lá, ó. Pronto, ó, coloquei aqui na opção Ômega, vou apertar aqui para avançar, ó. Aí ele vai perguntar para qual Ômega que é, né? 2.0, tá vendo que tem o álcool e a gasolina, né? E na frente ainda para complementar a informação tem aí de 93 a 95, de 92 a 94. Ó, ômega 2.2 gasolina, ômega 2.2 IMO, eu não sei o que é. Ômega 3.0, 3.6 V6, né, que é os australianos, e o 4.1. Então qualquer um deles que eu apertar aqui, ele vai entrar na simulação como se fosse um carro de verdade, né, que você vai estar acessando o módulo com scanner, né? Mas eu já vou mostrar o do ômega 4.1 porque é o carro que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês, né? Então aperta avançar, aí aqui ele aparece essa opção, ó, se é para acessar a injeção, se é para acessar o painel analógico ou se é para acessar a transmissão automática do carro, né? Então vou simular aqui que é na injeção eletrônica. Aí ele pergunta se é para o módulo Motronic M2.8.1, você vai confirma. Aí depois de confirmar, ele entra aqui como se o carro tivesse com o motor com a ignição acionada, né? E comunicando com o módulo de injeção, né? Então aqui ele tem leituras, código de defeitos, atuadores estáticos, atuadores dinâmicos, ajustes, identificação do módulo e apagar memória de erros, né? Então vamos lá em cima, lá em leituras, né? Aí ele entra nessas opções, ó, lista de dados,
dados selecionados, dados parametrizados, o modo gráfico para poder ver, né, esses dados, né, se ele é em números ou num desenho aqui como se fosse um osciloscópio. E depois no modo grande, né, tá vendo que ele muda ali o desenho, aí fica com números grandes, né, no tamanho da tela para melhorar a visualização. Então quando liga o motor do carro, né, a gente entra nessa opção aqui de lista de dados, né. Nele ele vai mostrar todos os parâmetros do carro em funcionamento, né? Tá vendo a rotação do motor na marcha lenta, temperatura da água, temperatura do ar, tempo de injeção, voltagem do corpo de borboleta, interruptor de marcha lenta, interruptor de acionamento total da marcha lenta, avanço do motor, atuador de detonação número 1, nesse carro não tem, né? Sensor de detonação não tem também nesse carro, tensão da bateria, controle de ar da marcha lenta, motor de passo, né? O motorzinho ali da marcha lenta, né? A íntegra da marcha lenta do carro, circuito do sensor de oxigênio. Isso daqui é uma das leituras em passos, né, do sensor de oxigênio. Esse daqui também, esse daqui é o aprendizado, né, da memória do módulo. Esse daqui também é do sensor de oxigênio. Esse daqui é a tensão do sensor de oxigênio. A mistura, controle de torque para o carro que é câmbio automático. Carga do motor, carga do TPS, né, a carga ali da borboleta da aceleração. Isso daqui é para carro com câmbio automático, né? Isso daqui é o do ar-condicionado, do compressor do ar-condicionado, relé do ar-condicionado, a tensão do fluxo de ar. Ar ideal é um parâmetro, né, do MAF do carro, né? Ar real, aqui ele mostra a leitura instantânea, né, do MAF do carro. Relé de partida frio para o carro que tem, né? O relé da bomba, se ela tá ligada ou desligado. Diagnóstico, isso daqui eu não sei ainda para que é. E esse luz de advertência é a lâmpada no painel do carro, né? Então voltando aqui, ó, tem esses selecionados aqui. Ele nada mais é do que aonde a gente estava ali. Se eu quiser ver somente temperatura do ar e temperatura da água, é só voltar ali naquele lista de dados, né? Seleciona, né? Aperta o avançar, né? Onde está aqueles parâmetros lá, e depois voltar aqui ele só vai ficar mostrando a temperatura do ar e da água, né? Aqui, ó, que foi que eu selecionei para ficar aparecendo. Esse parametrizadas aqui é a mesma coisa que mostra aqui no lista de dados, só que ele já vem com um padrão que a GM forneceu para Raven. Então ele fica ali mostrando a leitura real que está dando, só que aí ele fica com um gráfico ali mostrando um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo, né? Então a leitura real ela tem que estar entre esse mínimo e máximo. Esse modo gráfico só muda, quer ver, ó, rotação do motor, né? Então aqui ele fica como se fosse um osciloscópio, fica uma bolinha branca subindo e descendo aqui, mostrando, né? Além dele estar dando o dado, né? Ele mostra aqui embaixo qual é a rotação que está o motor, ele fica com um desenho mostrando como se fosse um osciloscópio, né? E vai assim para todos os dados, né? Os parâmetros ali, tá vendo? A marcha lenta, a temperatura da água, a temperatura do ar, tempo de injeção e por aí vai. E aqui embaixo é a mesma coisa que tem nos outros, a única diferença é que ele fica mostrando um número grande, né? Ó, vamos colocar em um que esteja, acho que não vai pegar nenhum. Aí voltando aqui nesse menu, ó, se colocar em código de defeitos, né, ele vai simular ele vai mostrar aqui, né, uma simulação de todos os códigos de defeito que tem para esse modelo de carro, né? Tá vendo? Ó, código 13, sonda lambda, circuito aberto. Código 15, temperatura da água, voltagem baixa. E vai assim para todos os códigos de defeito que esse carro aqui pode ter, tá vendo? A quantidade de códigos aí, ó. Então o último é 145, né? Imobilizador, sinal incompatível. Então voltando aqui, ó, se for em atuador estático, né, ó, ele tem como simular centelha, a bobina centelhando, né? É só mudar aqui de ligado para desligado, que ele liga ali a bobina, né? Ele simula o motor funcionando. Aí, antes de confirmar aqui, eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Eu fiz com um cachimbinho só, tá? Mas geralmente eu tiro de 3 em 3, coloco aí encostado aí no bloco. Eu coloquei a caneta aí para o cachimbo ficar virado de lado para vocês conseguirem ver a centelha, né? Ó.
Então eu vou até apagar a minha lanterninha aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Então eu vou clicar aqui, ó, pra começar a centelhar e vocês vão conseguir ver ali a centelha batendo no bloco do motor ali, ó. Olha lá. Legal, né? Controle de ar da marcha lenta. Tem como, quando coloca no liga, acho que agora não vai aparecer, mas tem como alterar ali 100 RPM para baixo e 100 RPM para cima. Aí tem também, ó, lâmpada de aviso no painel, embreagem do ar condicionado, né? Tem como acionar só a embreagem, né, para ver como é que tá, se tá funcionando a embreagem do ar condicionado. E o relé de partida frio, né, para os carros que tem essa opção. Eles têm atuadores dinâmicos. É aqui que tem como controlar a velocidade da marcha lenta do carro, né? Vamos ver se ele vai simular lá, tá vendo? Tem como aumentar aqui, ó, um pouquinho. Tá vendo? Tem como abaixar até 100, quase 64 RPM, ó, e tem como aumentar também, ó. Até 128 RPM. Depois aqui tem esse ajustes, que nada mais é do que apagar o aprendizado da sonda lambda e também do motor de passo, né? Conforme o motor fica um tempo funcionando, o módulo vai lendo os parâmetros do funcionamento do motor e vai armazenando ali uma espécie de aprendizado. Depois aqui embaixo tem essa identificação da ECU, ele mostra qual é a identidade do módulo da injeção, né? Todo módulo de injeção ele tem um número de identidade nele, né? Então aqui seria aí para mostrar aí qual que é a identidade do módulo, né? E depois tem essa opção aqui de apagar os códigos de erro, né? Que o módulo armazena, né? Então no caso seria só apertar avançar que ele aparece a memória de avarias apagada, né? Aí voltando aqui nessa parte aqui da simulação, né? Tem esse negócio aqui escrito painel, né? Ele simula e mostra, né, como que seria acessar um ômega que tem o painel digital, né? No meu caso é analógico, então quando eu tento acessar aqui no meu carro, ele dá uma mensagem de erro, né? O scanner reconhece que o carro não tem o painel digital, né? Então para os carros que tem painel digital, ó, olha lá, ele pede ligar a ignição, mas é apenas uma simulação. Então ele vai apresentar, ó, leituras, né? Vamos ver, listar todas. Aí ele vai mostrar o que aparece no painel digital do carro, né? A rotação do carro, a velocidade, a temperatura da água, tanque de combustível, pressão de óleo, bateria, alternador, a posição do câmbio, odômetro parcial, o interruptor de pressão do óleo, reservatório de água do lavador, reservatório de água do arrefecimento, reservatório de óleo do motor, painel, unidade, interruptor de freio, pastilhas de freio e fusível da luz de freio, né? Alguns dessas opções aqui é para os carros que tem o câmbio automático. Aí nessa parte ainda aqui da simulação do painel digital do carro, né? Ele também mostra códigos de defeitos, né? Ó, acho que praticamente é os mesmos que tem quando acessa a ECU do carro, né? E também ó, a identificação da ECU e apagar códigos de defeito se caso tiver, né? E para carros que têm a transmissão automática, né, tem como acessar a transmissão do carro, né? Ele aparece do mesmo jeito, ó, leituras, código de defeitos, identificação do módulo, né, da transmissão automática e apagar códigos de falha se caso tiver algum armazenado no módulo da transmissão, né? Vamos ver o que aparece nas leituras. Rotação do motor, rotação do câmbio, carga da TPS, isso daqui eu não sei o que é, temperatura do óleo do câmbio, né? Sensor de pressão do câmbio, pressão, bateria, alavanca seletora, controle de torque, solenoide TCC não sei o que é, selenoide, isso daqui é relacionado às marchas, né? São as selenoides das marchas, ó. Interruptor de transmissão, antipatinação, freio, kickdown, terminal A, B, C e G, posição do câmbio, modo econômico, modo esportivo e luz de antipatinação. Então quando é um carro com câmbio automático, né, e tá tudo funcionando certinho, quando você vem aqui liga o carro aqui, ele
provavelmente ele fica aparecendo aqui os regimes de trabalho, né, os dados, conforme o câmbio automático do carro está trabalhando. E esse negócio de simular um carro aqui, esse modo de simulação aqui no scanner, ele é muito legal, porque dá para brincar, né, acessar qualquer carro de qualquer fabricante que tem aqui no scanner, né? Vamos, por exemplo, pegar aqui uma Blazer, ó, que tem as motorizações da Blazer, né? Ó. Vamos por aqui 4.3 V6. Aí, para esse modelo de carro aqui, para esse scanner, ele só foi liberado a injeção, tá vendo? Ele vai perguntar se é GM OBD DO5, GM OBD BV6, tá vendo? Acho que deve ser o modelo do módulo de injeção, né? Vamos clicar em qualquer um aqui, ó. Ele vai aparecer aí as mesmas coisas que tem lá no outro que eu tava mostrando, né? Que é do Ômega, né? Então dá para ir fazendo esse tipo de simulação, né, com qualquer carro, né? Vamos pegar um Ford aqui, vamos ver os carros que tem o Courier, Sport, F250, ó. Tem um monte, tá vendo, ó? Então vamos pegar um carro qualquer aqui, ó, o Versalhes, ó. Aí tem 1.8, 2.0, vamos pegar o 2.0. Também é liberado só injeção. Aí o scanner pergunta aí se é essa injeção eletrônica, então vamos dizer que é. Vendo, ele libera só testes estáticos, teste dinâmico e código de defeito. Só isso. Então é sinal que ele não vai mostrar aqui as leituras em tempo real com o motor funcionando, né? Então com todas as montadoras que tem aqui nesse scanner, ó, e todos os veículos dessas montadoras, né, tem como você ir acessando com o scanner mesmo sem ter o carro, né? Apenas uma simulação para você entender um pouquinho mais de como que é aí o funcionamento desse scanner com o módulo, né? Então vamos lá mostrar como é que é o funcionamento real do scanner, né? Então tem que colocar aqui no desenho da lupa, ó, ele fala testar, mas não é, já é. Ele está perguntando se é o Ômega porque eu conectei ele antes aqui, né? Outro carro, aí você aperta não. Ele vai perguntar se é para acessar a injeção, você confirma. Se é para esse módulo de injeção eletrônica, então é só confirmar. Ele vai pedir para ligar a ignição do carro. Tá desligado, ó. Se não tiver desligado a injeção, ele vai tentar acessar o módulo e não vai conseguir, vai aparecer uma mensagem de erro aqui, né? Então para poder acessar, eu tenho que colocar no poste-chave, ó. Aí depois do poste-chave tem que vir aqui, ó, avançar. Vai pedir para guardar até acessar o módulo, ó. Já acessou, é rapidinho, ó. Vamos ver se tem algum código aqui de defeito. Tem um, mas esse daqui é normal, é falta de sinal de rotação do motor, porque o motor está parado, né? Então tá vendo que são as mesmas opções, né, da simulação que eu mostrei, né, para vocês aí agora há pouco. Ó. Se colocar aqui em leituras com o motor desligado, ele já tem acesso aos parâmetros que o carro está mostrando em tempo real, né? Que o motor ele está desligado, então a rotação está em 0 RPM. A marcha lenta está regulada para ficar em aproximadamente 850 RPM. Ó, ele já está lendo a temperatura da água do motor, ó, 37 graus Celsius. A temperatura do ar da admissão, ó, 28 graus Celsius. Tempo de injeção, ele está apresentando ali 3.9 milissegundos, mas o motor está desligado, né? Então não é uma leitura real, né? A borboleta, o TPS, tá vendo? O carro ele está parado, desligado. Então o TPS ele fica como se tivesse ali na marcha lenta, né, sem estar acelerado, né? Eu vou pisar no pedal do acelerador aqui, ó, ele vai subir para mais ou menos 5 volts, que é a tensão máxima desse sensor, né, ó. Pisei, ó, tá vendo? Foi para 4.55 volts, ó. Vou soltar o pé, ele vai voltar lá para onde ele estava, tá vendo? E conforme eu piso, ó, embaixo aparece ali, ó, interruptor de marcha lenta, tá dizendo que tá ligado. Conforme eu piso nele, ó, ele altera com o menu de baixo ainda, interruptor de acionamento total do TPS, né? Ó. Eu vou soltar o pé agora e vocês vão ver que ele vai inverter ali, ó. O D e o L vai inverter um com o outro, ó. Olha lá, ó. E a tensão do sensorzinho da borboleta, ele também volta ali para como se fosse a marcha lenta, né? O motor tá desligado, então ele fica marcando aqui esses 78 graus aqui, que é o máximo, né? De graus que dá de avanço no motor, né? Bom, ele já mostra a tensão de bateria, mas essa tensão aí tá mostrando que é 11.8 volts, mas é porque ele tá pegando a tensão aqui do conector LDL do scanner, né? E não a tensão real que tá lá na bateria, né?
O controle de ar da marcha lenta, eles ficam todos travados porque o motor ele tá desligado, né? Então ele não tá fazendo nenhuma leitura real, né? Ó, a sonda lambda ela fica travada em 555 milivolts, né? Porque o motor ele tá desligado, né? Não tá funcionando, a mistura fica dando pobre. Controle de torque desligado, carga do motor, o motor está desligado, então ele fica em zero, né? Carga do TPS, ó, ele vai de 9% a 90%, então tá sem acelerar, ele fica em 9%. Eu vou acelerar tudo, ele vai para 90%. Olha lá, ó. Vou dar meio acelerador aqui mais ou menos, ó, tá vendo? 22%. Vou acelerar um pouquinho mais, ó. Ó, subiu para porcento, não, é graus, né? Ah, é porcento mesmo, 31%, tá vendo? Aí tem esse estacionamento neutro aqui, é para câmbio automático, ar-condicionado desligado. Então, são as mesmas coisas que eu estava mostrando aí da simulação, né? Ó. Então eu vou dar partida aqui no motor para vocês verem aí a leitura real, né? Dos parâmetros dos sensores aí do motor, né? Vou colocar lá em cima, ó. Então eu vou dar partida aqui, ó. Bom, pessoal, depois de 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, né? Hoje pra mim aqui, acho que é um dia 3 ou 4 de abril. Eu vou finalizar, vou terminar o vídeo, né, do scanner, né? Que eu comecei no finalzinho de dezembro, aí nos primeiros dias de dezembro eu ainda fiz mais uns pedacinhos do vídeo. Tenho ainda um vídeo pra terminar dos problemas de injeção que eu estava fazendo que eu estava tendo com o carro, né? E deu um trabalhão danado. Eu tive até que tirar o chicote da injeção fora para revisar ele, né? Agora tô descendo lá para casa da minha mãe lá para poder pegar o carro, né? E finalizar esses vídeos, né? Eu fiquei esses meses sem postar nada, sem fazer nada, porque eu operei, né? Eu passei mal depois que eu reinstalei o chicote da injeção no carro e tive que ficar internado, né? Isso daí acabou acelerando para que o meu cirurgião lá conseguisse agendar logo a minha cirurgia, né? E agora já tem quase um mês e meio que eu operei, eu ainda tenho algumas sequelas aí do procedimento cirúrgico, né? No final de semana retrasado eu dirigi a primeira vez o carro, fiz uma pequena viagem pertinho, né, das 100 km de distância em linha reta, deu 230 km rodados, né, e por ter dirigido, né, ter ficado em pé, sentado, dirigindo, né, esse dia que foi num domingo, né, eu fiquei acamado depois até na quarta-feira, e 3 dias praticamente de cama, de tanta dor, e agora passado já aí uma semana, né? Nesse meio tempo aí, ó, o carro tem quase uma semana, tem uma semana já que tá parado, né? Esse carro foi para Minas Gerais com um parente meu. Foi para testar o carro para ver se ainda tá apresentando os defeitos na injeção eletrônica. E tem uma semana aí que ele tá parado, né? Ele tá aqui na garagem, ó, lá no cantinho lá. Aí vou plugar aqui o scanner aqui, finalizar o vídeo do scanner e depois terminar o vídeo aí, fazer mais um vídeo aí finalizando aí os problemas aí da injeção eletrônica. Bom, entrei no carro aqui para abrir o porta-malas, ó, e alguma das crianças mexeu aí na luz do teto, então tem uma semana que tá com a luz de teto ligado aí, ó. Pelo menos aqui tá com energia, acendeu até a luz do porta-luva e não tá fraco. Agora eu vou conferir lá a tensão de bateria aqui para poder ver se ela tá boa. Bom, ainda tem carga, ó, mas questão de mais 2 dias aí já ficava com a bateria fraca. Sorte que essa iluminação de cortesia interna, eu já há muitos anos eu instalei tudo de LED, porque se fosse as lâmpadas originais, esgota a bateria em coisa de 1, 2, 3 dias. E pessoal, bem na hora que eu fui dar a partida no carro aqui filmando pra vocês aqui, caiu energia, deu uns pipocos aqui na rua. Até voltar a energia, ó, até anoiteceu já. Bom, vamos lá, voltou a energia. Nesse meio tempo eu peguei a lanterninha aí, fui lá conferir óleo, ver as coisas lá no cofre lá. E em janeiro, quando eu tava filmando aqui, mostrando aqui o scanner aqui, bem na hora que eu dei a partida no carro, chegou parente aqui, né? Chegou visitas aqui em casa e tive que cortar ali o vídeo, né? Então a gente vai continuar da onde a gente parou, né?
Então eu liguei lá a ignição, né? Vim aqui no scanner. Ele tá no protetor de tela, né? Então só apertar qualquer tecla e acessar aqui a injeção do carro, né? Ó. Bom, aí uma semana e meia atrás eu fui para uma cidade aqui próximo, dá 100 quilômetros em linha reta mais ou menos, né? E o trajeto todo deu 230 quilômetros ida e volta, né? E por causa da viagem aí ter ficado de pé onde eu fui, eu fiquei muito dolorido, né? Então eu fiquei domingo à noite, segunda, terça e quarta acamado por causa de dor, né? Da cirurgia que eu fiz, né? E na terça e na quarta esse carro foi para Minas Gerais, né? Ele foi com um parente meu que gosta, já teve ômega, né? E ele falou, ó, deixa eu ir, eu boto aí combustível tudo e já aproveito e testo para ver se o carro ainda tá com problemas de injeção, porque na viagem que eu fiz, né, curtinha, não deu problema nenhum e com ele eu tô vendo aqui que agora também não deu, ó. Não armazenou nenhum código de falha, né? Esse daí, ó, ele é um código do sensor de rotação, né? Como o motor tá desligado, ele sempre vai estar aparecendo isso, né? E quando dá partida no motor, ele apaga sozinho esse código, né? Então aqui, ó, do jeito que tá aqui, eu só vou dar partida, né? Vamos colocar lá no leituras, listar todas, né, que é a leitura de dados, né, em tempo real do carro, e vamos dar partida aqui no carro e ver aí funcionando o motor e mostrando aqui os valores, né, os dados reais de leitura do módulo de injeção, ó. Assim que dá partida, ele já começa a contabilizar, ó, rotação, marcha lenta, temperatura da água, ó, tá 31 grau, 32 graus, temperatura do ar, do ar externo, temperatura, tempo de injeção, a borboleta, se eu acelerar aqui ele vai alterar ali, ó, a voltagem, tá vendo? Eu vou manter acelerado, ele altera ali, ó. Interruptor de marcha lenta, interruptor de acionamento total do acelerador. O avanço do motor, com o motor frio ele fica em 21, 18 graus, ó, de avanço. Atuador de detonação, esse carro não tem. Sensor de detonação não tem. Tensão da bateria, não é a tensão real, né? A tensão é a do conector AL/DL. Controle de ar da marcha lenta, ó, tá em 121 passos. Esse daqui é o motor de passo, né? É a adaptação, é o aprendizado do motor de passo. Esse daqui também é o aprendizado do motor de passo. Esse daqui é o circuito do sensor de oxigênio, né, a sonda lambda, né? Aí ele está informando que está fechado o circuito, né? Ou seja, o scanner, o módulo do carro está reconhecendo que a sonda lambda está funcionando. Essas três linhas aqui são os aprendizados e a leitura em tempo real da sonda lambda em passos, né? Passos é uma medida, uma unidade de medida. Aí aqui está a tensão da sonda lambda, ó, ele fica alterando, embaixo ali a mistura, ele fica alterando entre pobre e rico. Controle de torque, esse carro não tem, esse carro é câmbio manual. Carga do motor, tá em 2 milissegundos, eu dou uma encostadinha aqui no acelerador para ele alterar, tá vendo? Carga do TPS, é a borboleta de aceleração. Essa função aqui é para câmbio automático, o meu é câmbio manual, ar-condicionado desligado. Vamos ver se altera aqui, só de eu apertar aqui o botãozinho do ar-condicionado, né? É que o ar do meu carro ele não funciona. Vou esperar focar aí, ó. Eu vou apertar aqui o botão aqui do ar-condicionado e vamos ver se ele aciona alguma coisa aí, ó. Olha lá, ele alterou, tá vendo? O ar-condicionado ele dá como ligado e o relé do ar-condicionado deu que desligou, né? Então eu vou desligar aqui o botão do ar-condicionado. Ele retorna do jeito que estava antes, tá vendo? Depois aqui embaixo, ó, tem o fluxo de ar. Isso daqui é a tensão lá do sensor, né?
do MAF do ar, né? Tá vendo? Aí ele está mostrando 1.4 volts, 1.6 volts, né? Na resistência do sensor. Embaixo ele mostra ar ideal, que era para estar a pressão do ar, tá vendo? Na frente eu tenho M3/H, né? Que é metro cúbico por hora. E embaixo aqui, ó, é ar real. Então se vocês verem aqui, ó, ele fica bem próximo ao ar ideal, tá vendo? Embaixo o relé de partida frio, meu carro não tem, é gasolina. Relé da bomba, ele está acusando que o relé da bomba tá ligado. Esse diagnóstico aqui eu não sei ainda para que é. E a luz da advertência, eu descobri que é a lâmpada no painel, né? A luz da injeção no painel. Depois voltando aqui nesse parametrizada, que é o que eu estava falando, que eu falei um pouquinho no mês de janeiro, tá vendo? Ele tem um parâmetro, né? Entre o mínimo, aqui é o mínimo, que é para estar a rotação do motor, e o máximo. Essas medidas aqui entre mínimo e máximo, quem passou para a fabricante do scanner foi a própria GM, né? Então ela fala que o motor tem que estar na marcha lenta aí entre 6.000 em rotação, né? Entre 600 RPM e 4.000 RPM. Conforme vai alterando para baixo, e aqui ele mostra a leitura real que está apresentando, né? Então conforme vai alterando, olha lá, a marcha lenta é para estar entre 700 e 850, e ele está cravado ali em 850, que é o que está programado, né, na ECU para estar marcha lenta. Ó, a temperatura da água é para estar entre 80 e 110, aí tá vendo que ele vai oscilando aí, ó, conforme faz a leitura em tempo real, ele mostra aqui, ó, só que ele tem um parâmetro entre o mínimo e o máximo para usar como parâmetro, né? A temperatura do ar para estar entre 20 graus Celsius e 80 graus Celsius, né? Tá 27 graus Celsius. Tempo de injeção é para estar entre 2.3 e 5.5. Aí ele tá dando, olha, 4.7. Aí eu dou uma reladinha aqui no pé no acelerador para ver se mudava alguma coisa, mas ele manteve ainda. A borboleta é para estar em 0.10 volts, né? E 0.60. Tá na marcha lenta, ele fica em 480 milivolts. E assim vai para todos os parâmetros, tá vendo? Isso daqui é o avanço em graus do motor, né? Isso daqui é controlado pelo módulo eletrônico, né? O módulo de gerenciamento do motor, né? Então é para estar entre 3 graus Celsius e entre 3 graus e 20 graus, né? Então ele está lendo ali, fica oscilando também entre 18 e 21. E quando bate 21, ó, o scanner ele emite um aviso sonoro, né, informando que tem algo fora do parâmetro, né? E se acelerar, conforme você acelera, ele altera esse avanço aí, né? Atuador de detonação esse carro não tem. Ó, a tensão da bateria. Então ele vai lendo e mostrando aqui ó, em tempo real como que tá o parâmetro. Ó, esse daqui é a sonda lambda, né? Ó, tá vendo? Ó? Ali 120 passos e 148 passos no máximo, e tá lendo 128 passos, ó. Isso daqui é o aprendizado da sonda lambda, tá dando fora, tá vendo? Bem acima, ó. Isso daqui é outro também, ó, tá dando fora. Esse daqui também é da sonda lambda, tá dando dentro, tá vendo? Mas tá bem no limite ali, ó. Isso daqui é provavelmente a entrada de ar não contabilizado pelo MAF, né? Que eu descobri que eu tô com falsa entrada de ar lá no motor, né? A sonda lambda em milivolts, ó, dá pra ver aqui embaixo que ela tá oscilando, tá vendo? Então ela fica entre 50 e 450 milivolts, né? Tá dentro aí do padrão. Ó, a carga do motor tá dentro. Carga da borboleta de aceleração. O fluxo de ar é para estar entre 0.60 e 1.20 volts, né? Ou seja, 600 milivolts e 1.20 volts no máximo. Ele está batendo, ela está 1.02, 99, tá vendo? Ar ideal, né? O scanner ele pega a informação que está dando lá no MAF lá, né? E calcula a pressão atmosférica, né? Então tem um cálculo que faz aí, né? Que ele acusa que é para estar entre 15 kg cúbico por hora de ar e no máximo 25, né? Então aqui o scanner está acusando que era para estar 17.8. Vamos ver quanto é que está dando agora. Aqui ó, ar real, né? Tá dando 17.8. Vamos voltar para cima lá. Ar ideal, ar real. Então tá bem próximo, né? Então sinal que o MAF tá perfeito, né? Não tem problema nenhum. Aí ele chegou no limite, ele não vai mais para baixo aqui nesse parametrizadas, né? Depois tem o modo grande, se caso precisar ficar acompanhando lá perto do motor e o cabo do scanner não permitir chegar lá perto, dá para colocar nesses parâmetros. É a mesma leitura, né? Só que em números maiores, tá vendo? Para poder ver
ver com uma certa distância ou enxergar melhor, tá vendo? Depois o resto dessas funções aqui, ó, eu acho que ele não funciona com o motor em funcionamento, que nem ó, atuadores estáticos, atuador dinâmico, é tudo com o motor desligado, né? Só a ignição ligada, né? Isso daqui é o aprendizado da sonda lambda. Agora que está ligado, se põe aqui nessa função da ECU, aqui ele aparece a identidade da ECU, né? O código da ECU, tá vendo? E depois tem aqui a função de apagar a memória, né? De código de erro, né? Vamos ver se gerou ali algum código de erro ali, ó. Põe lá o código de erro. Olha lá, nenhum defeito registrado. Então é sinal que não está mais gerando códigos de erro, né? Então o funcionamento do scanner com o carro, né? Ele é basicamente isso, né? Ele é uma ferramenta que não serve para arrumar nada, consertar nada. Ele serve apenas para informar em tempo real, né, as leituras que o carro tá dando, né? E se tiver aí alguma anomalia em alguma leitura, né, o mecânico aí, reparador, né, quem estiver utilizando essa ferramenta, vai dar atenção para aquilo que está dando uma informação errada ou uma informação correta, mas de algum erro que está acontecendo com o carro, né? Aí nesse tempo eu dei uma lida rapidinha no manual do scanner, né, e descobri que esse daqui do conector, né, se entra na configuração dele, vamos supor, vamos lá no ômega, né, vamos ao GM, vamos abaixar lá e colocar lá no ômega, Monza, ômega, né. Então eu vou apertar aqui no ômega 2.0, vou confirmar tudo. Aqui ó, ele mostra um desenho da onde que é o conector, a LDL de conexão, né, com o scanner. Tá vendo aqui ó, ele mostra o desenho do conector, a LDL, a quantidade de pinos que tem. Nesse modelo de ômega ele é um conector LDL de apenas 10 pinos, né, ó. Eu estou num 4.1 do ano 1997, então ele é um conector ALDL de 12 pinos, né. E aonde é esse desenho aqui, ó, é onde está localizado o conector LDL no carro, né? Se reparar bem aqui, ó, é um desenho de um farol. Aqui por trás tem outro farol. Aqui tem a grade da entrada de ventilação para o radiador. E aqui o desenho do motor, né? Então aqui o scanner ele informa em todos os carros que tem aqui cadastrado nele aqui, né? Aonde encontrar o conector de diagnóstico, né? Ó, vamos lá no ômega 4.1. Aí aqui ele mostra um desenho, tá vendo? Já dá para perceber que é a parte interna do carro, ó. O volante, o painel de instrumentos, painel central, porta-luvas. Aqui embaixo, ó, é o desenho do conector ALDL. Tem 12 pinos nele, ó. Aqui é onde está a pontinha do meu dedo aí é o console central, e aquele triângulo tá bem aqui, ó, logo abaixo do volante, né? Bem onde eu mostrei aí para vocês aí conectando o scanner logo depois que eu confeccionei o cabo de conexão, né? Então em todos os carros que tem cadastrado aqui no scanner, né, de qualquer montadora, ele vai mostrar um desenho, né, da onde fica o conector diagnóstico, né, para poder facilitar a vida do mecânico, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Vamos ver onde é que tá aqui. Então colocar aqui em blocos liberados. Esse daqui ó, é a forma que a Raven tinha na época para poder liberar o acesso dos modelos de carro, né, aqui nesse scanner, né? Então o mecânico, a oficina na época, né, esse daqui é scanner de oficina, não é scanner de concessionária, né? Então o mecânico na época comprava o scanner e depois ele vinha comprando os blocos de liberação. Esse daqui chama-se liberação por blocos, né? E cada pinguinho desse daqui, ó, é uma quantidade de carros, né? É um bloco na programação, né, do scanner, né? Com uma quantidade de carros variados dentro desse bloco, né? E não é carro da mesma montadora, não. Vamos supor que num bloco aí é Celta, ano e modelo e motor tal, do ano tal até tal, e o outro carro já é um Honda Fit e por aí vai, sabe? E a leitura de blocos é assim, ó, aqui ó, tem a primeira linha, tem as linhas de assim e de assim, né? Então se lê assim, a primeira linha, né, do zero aqui, então tem o bloco 4 liberado, o bloco 5, o bloco 7,
e o bloco 9. Aí depois, cruzando essas linhas aqui, ó, você já pega aqui, ó, linha 1. Quando ela cruza com a primeira linha, quer dizer que é o bloco número 11, depois ó, bloco número 12, 13, depois só vai ter o bloco 17 e o bloco 19. Depois na linha 2 lá embaixo, né, ela só cruza com a linha 9 lá, então só tem o bloco 29 liberado, né? E por aí vai em todos eles aqui, ó. Aí como que era liberado esses blocos, né? Se comprava um cartão assim, ó, para quem já morou fora do Brasil ou vai com frequência fora do Brasil, sabe que em alguns países é esse mesmo sisteminha aqui que se compra energia elétrica, gás encanado, em alguns lugares é até a água encanada, né? Então você compra um cartão assim, ó, ele tem um crédito colocado, você vai em qualquer loja de serviços e fala, ó, eu quero um cartão de energia elétrica de 27 euros, né? Então a pessoa, se tiver já um cartão lá pré-pago de 27 euros, ela fornece o cartão. Se não tiver, ela gera um código, só um número na hora, né? Que no caso, nesse cartão aqui, ó, da Raven aqui, era esse código, né? Ele vinha coberto, eu tinha que raspar que nem raspadinha de loteria, né? E fora do Brasil, a pessoa vai no equipamento de energia e digita esse código e automaticamente, caso for energia elétrica, né, o padrão ali de energia elétrica libera, né, o consumo de energia e passa a contar aquela quantidade em dinheiro, né? E ainda bem que no Brasil não tem isso daí, né? No Brasil basicamente é pós-pago, né? Você consome e depois paga, né? E mesmo a Raven não fabricando mais esse scanner, ainda tem esse Code Card, né? Esse daqui, aqui embaixo ele diz para qual scanner que é e a quantidade de liberação. Então quando eu comprei esse scanner aqui, ele já veio, esse cartão, né? Provavelmente o antigo dono comprou para poder liberar, ele veio solto aqui, ó. Aí deu uma lida aqui rapidinho. Logo aqui embaixo está escrito data limite, 31/12/2020, né? Que era para consumir esse cartão, né? Aí conversei com um rapaz que ele já teve oficina mecânica, um conhecido meu, ele disse que e ele usou, né? A Raven não era a única que fabricava scanners para oficinas, né? Scanner de oficina é assim, ó. Esse equipamento aceita uma porrada de marca e modelo de carro, né? Já o scanner de concessionária só aceita os carros daquela marca, né? Então o rapaz falou para mim que na época, quando ele teve esse scanner da Raven, foi um dos melhores que teve na época, né? Ele chegou a comprar alguns blocos, né? Quando você comprava equipamento novo, era muito, muito caro, né? Mas ele já vinha com alguns blocos liberados, né? De alguns tipos de veículo, né? E oficina você não sabe qual é o carro, qual é a marca que vai, o modelo, né, que vai entrar na porta da sua oficina, né? Então tinha que, sempre que precisava, ia lá comprava um cartão desse, na época era caro, nem ele soube dizer o valor, ele não lembra, né? Mas vamos supor que eram uns R$300 da época, né? Hoje em dia R$300 não é nada, mas na época era um baita de um dinheirão, né? Aí comprava, raspava para aparecer aqui esse número, depois ligava na Raven, que é para ter alguma informação de telefone para contato, e fornecia esse número e o serial number da Raven, que vem aqui atrás, tá vendo? Para eles poderem liberar no sistema deles lá o bloco aqui no equipamento, né? Ou era liberar para funcionar esse código, era alguma coisa assim. E eu contei no meu aqui, o meu tem 18 blocos liberados. Depois quando eu for editar o vídeo, eu vou dar um jeito de colocar todos os carros que tem em cada bloco e quais que são liberados aqui nesse scanner que eu tenho aqui, ó. E eu lembro de já ter visto, deixa eu retornar aqui, algum lugar aqui que faz liberação de blocos. Tem alguma configuração aqui no próprio scanner que faz um negócio aí da liberação de blocos, né? Vou ver se eu acho aqui, ó. Bom, eu não achei, mas achei aqui na configuração. Isso aqui é um negócio legal, né? Vou dar Enter aqui, ele vai, ó, visualizar, né? Ele vai aparecer aqui o cadastro da Raven, né? O endereço da Raven na época, tá vendo? Mas isso daqui tem como alterar e colocar o nome da oficina, tipo, oficina do Tião, endereço rua tal, telefone aí para contato, tá vendo? E se vir aqui alterar aqui o endereço, o nome da oficina, ele vai pedir para conectar o cabo do computador, né? Eu comprei o scanner, ele não vem, mas é o mesmo cabo aqui que conecta com uma impressora, né? Eu lembro que o rapaz que tinha oficina e usava esse scanner na época falou para mim que para fazer funcionar esses códigos aqui, liberar blocos, né, tinha que ter conexão com um computador, né? E aqui nessas configurações tem aqui mecânicos cadastrados, né?
no meu scanner não tem nada cadastrado, mas tem uma quantidade, um limite de, sei lá, tipo 10 mecânicos dá para cadastrar aqui, né? O Tião, o Pedro, o João, o José. E aqui nesse negócio aqui de mecânicos, né? Cadastrava aqui um exemplo, 10 mecânicos e o scanner só funcionava mediante senha, né? Então o mecânico pegava o scanner para usar, então ele plugava no carro, ele tinha que colocar a senha dele para liberar todo o funcionamento do scanner, né? Então já comprei um scanner com memória de oficina apagada, né? E sem senha nenhuma. Tem esse acertar relógio, eu mexi nele aqui agora para poder ver como é que é, tá vendo? Tem como acertar a data e a hora, só que ele não salva, não tem bateria aqui dentro, né? Aí tem equipamento, eu acho que é o dado dele, tá vendo? Tem o serial number e a versão que ele usa é de novembro de 2015 e eu fui conferir no site da Raven, essa daqui é a última versão que teve para esse, que liberou de atualização para esse scanner. Esse autoteste que tem aqui, eu já fiz uma vez, ele é meio chatinho, ele é demorado. Então ele testa todos os LEDs aqui do visor, todos os botões, todos os ícones aqui, o processamento dele aí de informação. É um negocinho rápido, é 1 minuto para fazer ele, né? Eu dei uma olhadinha rápida agora lá no site da Raven, né? A página desse scanner, né? Para dar uma olhadinha rápida e tirar alguns prints para poder editar aqui, né? E vi que para mim vai ser impossível colocar um print aqui, o nome, escrever aí na tela para vocês verem todos os veículos que que o meu scanner aqui aceita, né? Mas eu tirei um print só do bloco 17, que é o bloco que está o Ômega 4.1, e só nesse bloco tem 14 veículos liberados para poder acessar com esse scanner, né? Então eu tenho 18 blocos liberados, né? Então se for fazer um cálculo e dado mais de 250 carros diferentes, né? Para poder estar usando só esse equipamento aqui em específico, né? Mas tem blocos lá que tem menos veículos liberados e tem blocos que tem mais, né? Então não é um número exato esse daí, né? Mas dá para ver aí o potencial dessa ferramenta aí, né? Para uma oficina mecânica, né? Bom pessoal, na hora que eu fui editar o vídeo, né, eu fui coletar a informação dos veículos que eu tenho liberado aqui nesse meu scanner, né, e fiquei surpreso com a quantidade de veículos que o scanner é capaz de conectar e ler, né. Então eu nem vou me preocupar em separar aqui quais são os veículos liberados nesse meu scanner, né, mas eu baixei lá no site da Raven, né, o manual com todos os blocos desse scanner, né. Então eu vou passando aqui devagarzinho, aqui já é o primeiro bloco, né, ó. Então eu vou passando aqui ó, devagarzinho, para vocês verem a porrada de veículos que o scanner é capaz de ler, né? Agora no começo eu vou passar um pouquinho devagar, mas logo eu vou acelerar aqui, ó. E já vou lá para a última página. São 42 páginas e cada página tem mais ou menos 50 veículos, né? Algumas páginas tem um pouquinho menos, outras tem um pouquinho mais, né? Então essa daqui é a última página, ó. Então ela tem um pouco menos, né, ó. Mas são 40, vamos lá ver lá, 46 blocos, se não me engano, que tem, ó, tá vendo? Esse último aqui, ó, quando é atualizado o scanner para a última versão, que é esse Raven 2 Plus, ele vem bloco 46 somente nessa atualização, né? O meu era para ter e por algum motivo ele não tem esse bloco 46, e ele é um dos maiores, tá vendo? E tem outros também tão grandes, né? Blocos, né? Tão grandes quanto esse 46, tá vendo? Ó, o 45 ele é curtinho, ele é poucos veículos. Alguns tem pouquinho daquele jeito, outros tem bem mais veículos do que o bloco 46, né? Tanto é que é um bloco que toma várias páginas do manual aqui, né? Ó. Uma matemática rápida, são mais de 2.500 veículos que esse scanner consegue conectar e ler, né? O módulo de injeção, né? E são veículos desde os anos 90, comecinho ali da década de 90, até ano 2015. Então, para quem quiser saber se o seu veículo está aqui nessa lista, né? Mas quantidade eu acho bem difícil não ter um veículo aqui, né? Tanto que tem uma porrada de veículos importados aqui e todos os nacionais desse período, né? Então é só entrar lá no site da Raven, né? Escreve lá Raven Scanner 2, ele já vai direto em todas as opções desse modelo de scanner. Eu vi que a Raven, até hoje, né, já está indo aí para 10 anos aí que parou de fabricar esse scanner, né? Eu vi que até hoje ela se disponibiliza a reparar o equipamento, né? No próprio site lá eles dizem, né, que eles têm um estoque de emergência de peças, né, de componentes eletrônicos, né? Então, para quem alguma oficina ainda que usa esse equipamento, né, tenha esse equipamento e precisar de algum tipo de reparo, né, o equipamento para de funcionar, pode ainda mandar para a Raven que eles vão consertar o equipamento, né?
E eu meio que na curiosidade fui pesquisar o serial number aqui do meu equipamento. Eu vi que lá no site da Raven, né, corta aqui esse número 620, deve ser um número padrão para tudo que eles fabricam, né? Raven fabrica vários tipos de ferramentas, né? O scanner é uma ferramenta, né? Não é bem assim um equipamento. Então o part number o serial number do meu equipamento é esse daí, ó, 24.336, né? E pelo ano e o serial number aqui, o meu é um dos últimos aí que foi fabricado, né? Então dá pra ver que em mais de 15 anos aí de produção, que começou acho que em 2002, 2003 a produzir esse scanner, né? Foi muito pouco fabricado, né? E eu já aproveitei para dar uma lida no scanner 3 da Raven, né? Que é o que eles fabricam até hoje, né? E é bem interessante, já não tem mais esse esquema de liberação por blocos, né? Um mês que você for usar, você paga lá uma taxa, não lembro o valor, mas acho que é coisa de R$ 200 por mês. Não é mais via cabo, até tem, eu acho que, se eu não me engano, eu vi lá alguma coisa lá, conexão via cabo, mas não tem mais conexão via cabo com o módulo, né? É tudo via Bluetooth, né? Então é tipo um tablet, você fica com ele na mão, sem cabo nenhum, e você pluga lá um tipo de adaptador lá no conector do carro lá, né? Então é tudo feito à distância, né? Não se usa o cabo, né? E você compra o equipamento, já não é barato, é caro, né? E o mês que você for usar, né? Lógico, uma oficina paga ali mensalmente, né? Senão a oficina não funciona, né? Mas se for para algum entusiasta que queira ter o equipamento, né? Como eu, né? Comprei aqui para estar usando no meu carro, né? E nos carros aqui de familiares e amigos, né? Acaba compensando. O mês que você não usar o equipamento, você não paga a mensalidade, não atrase nem nada, é somente o mês que você for usar, você paga aí essa mensalidade. Aí, como não é liberação por bloco, então tem todo o portfólio, né, de acesso aos veículos liberados pela Raven, né, Raven do Brasil, né? Então provavelmente já pega importados, nacionais, atuais, né, de hoje em dia, que esse scanner que ele pega carros, se eu não me engano, até 2016 ou 2015, que foi quando parou, né? Parou em 2015, mas parece que teve lá uma atualizaçãozinha em novembro de 2015, que já pegava alguns carros que estavam sendo lançados como 2016, né? E o scanner 3 da Raven já pega já todos os carros novos de hoje em dia para trás, né? Inclusive carros antigos, até mesmo como o Ômega 4.1. Só que ele pro Ômega 4.1, né? Eu aprendi aí perguntando pro pessoal que ele não tem todas essas funções que nem esse daqui tem, né? Ele é bem limitado, né? Mas o scanner 3 tem a facilidade de não ter esse trambolhão todo aqui, essa maleta inteira, um equipamento grande, esse monte de cabo, né? Não corre o risco de falha de comunicação, de escapar um carro no meio de um diagnóstico, no meio de algum serviço ou teste com algum atuador, né? E ver que esse scanner 3 aí ele pega caminhão, micro-ônibus, não lembro de ter visto para moto, né, veículos mais diferenciados, até mesmo barcos, né, mas vi que pega uma galera de tipos de carro, né, até carros off-roads, né, e principalmente uma porrada de carro importado, né, que hoje em dia tem como entrar mais facilmente aqui no Brasil. Não cheguei a pesquisar esse tipo de dado lá no site da Raven, mas vamos supor, se esse daqui que é de 2015 pega mais de 250 carros, né, que é o que está liberado nele. Se tiver todos os blocos liberados aqui, é uma porrada enorme, é bem maior o número de veículos, né? Então, provavelmente o scanner 3 aí da Raven aí deve, se você paga a mensalidade de R$ 200, né, deve ter aí mais de 1.000 veículos diferentes liberado para você usar, né? Só com essa taxinha mensal aí de R$ 200 e quando usar, né? Já que ele pega veículo utilitário, veículo de passeio, eu não vi informação se dá para usar em motos também, né? Mas eu vi lá que tem para linha leve, linha pesada, né? Ônibus, micro-ônibus, caminhão pequeno, caminhão de grande porte. E isso que eu tô falando é uma dedução minha, né? Eu não me aprofundei aí no equipamento 3 da Raven aí pra tá falando isso, né? É apenas uma dedução. Então, para quem se interessar, né, que pesquise melhor, né, se informe aí melhor, né? E é isso daí, pessoal. Espero ter tirado um pouco da curiosidade, né, de vocês, né? Eu acho que pros scanners da época, né, que nem eu usei esse da Raven como amostra aqui, né, como exemplo, mas eu acho que das outras marcas, né, dos outros fabricantes de scanner, né, para oficina, não para
a montadora, né, para concessionários, né? Eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Deve mudar só o formato, o tamanho de tela, resolução, a ordem de botões, mas deve ser a mesma coisa apresentada, né, que esse daqui apresenta, né? Não deve ter grandes diferenças, né? O importante é somente ter acesso à informação que o módulo do carro, né, mostra pro profissional reparador. Bom, espero ter sanado aí a curiosidade do pessoal, né, sobre scanner, né, para carros, né, principalmente como Ômega, mas tudo que eu mostrei aqui serve para todos os carros aí até ano fabricação 2015, né? O vídeo ficou longo propositalmente porque quando eu estava pesquisando o scanner da época, né, para eu poder comprar, eu não achei muita pouca coisa na internet, né? A maioria era o mecânico fazendo reparos no veículo, né, e não falando do equipamento, né, em si. E por isso que eu fiz o vídeo assim, né, mostrando o que tem, como é que faz, né, tudo. Mesmo eu sem saber usar corretamente, né, esse tipo de equipamento e nem ter toda a informação memorizada nele, né, tem que começar a usar cada vez mais para poder saber mexer com ele corretamente. E agora que eu estou me recuperando na minha condição de saúde, vai dar para voltar a mexer no carro, né, um pouquinho mais, né. Então, para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado, né, por ter acompanhado. Espero que tenha gostado, né, desse tipo de conteúdo. Com frequência eu coloco vídeos nesse canal, né? Para quem não é inscrito, se inscreva aí, né? São vídeos de manutenção, pequenas viagens que eu faço, dicas de ferramenta, como que eu faço as minhas manutenções, né? Para quem queira aprender, né? E tá mexendo no seu próprio carro em casa mesmo, né? Então, se esse conteúdo foi útil para você, né, curte o vídeo, né, deixa um comentário aí embaixo falando se você gostou ou não gostou, ou me dando alguma dica, né? Se inscreva aí no canal, acione aí o sininho aí, né? Eu vou estar procurando colocar vídeos com mais frequências, né? E aguardem aí, né, os próximos vídeos, né, que eu vou estar começando a mostrar cada vez mais o scanner, né, e espero que os problemas que eu tenho no meu carro, né, que é um carro de uso diário, ele é um Chevrolet Ômega, ano 1997, motor 4.1, eu espero que os problemas que eu tenho com o meu carro e filme coloco aí aqui no YouTube, né, ajude mais pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que eu venha a ter com o carro, né. E é isso daí, obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo.